Olá pessoal, eu sou o Nathan Pinheiro, esse é o podcast da MIT e aqui o nosso objetivo é impulsionar você a ser alguém ainda melhor naquilo que você faz. Se você é apaixonado por empreendedorismo, crescimento profissional, histórias inspiradoras, esse daqui é o lugar certo para você. A cada episódio nós traremos convidados que não apenas conquistaram o sucesso, mas que também podem compartilhar com você estratégias, desafios, sacadas que podem transformar a sua jornada. Quer se tornar uma referência na sua área? Então fica com a gente porque o episódio de hoje está imperdível. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o podcast da MIT. Hoje dando início à nossa o nosso primeiro episódio desse podcast, inaugurando os estúdios aqui da Macroma Produções, aqui na MIT Store em Chapecó. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ele que acabou de chegar de Dubai. É isso mesmo, né? Acabou de chegar de Dubai, ele que é um gigante no ramo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, senhor Doacir Balbinotti, hoje aqui presente no nosso estúdio, tendo o prazer de receber você aqui, Doacir, nesse dia tão especial que é a abertura do nosso primeiro podcast aqui da MIT, né? Estamos iniciando 2025 com uma temporada nova para nossa empresa e temos o prazer de receber o senhor Doacir Balbinotti. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Opa! Obrigado, Nathan. Eu quero dizer que é um imenso prazer participar dessa abertura, nesse início, aqui nesse lindo estúdio maravilhoso. Aliás, vocês são de parabéns pelo estúdio bonito, tá? Dizer que é uma honra para mim participar desse podcast e espero poder contribuir com algumas perguntas que você venha perguntar aí, que quem sabe eu consiga desenrolar aí. É isso. Fazendo aqui o ressalto já, seu Doacir, aqui, para todos que estão assistindo esse podcast agora, né? O seu Doacir, ele representa hoje aí uma referência para nós, não somente em Chapecó, mas no Brasil e no mundo, né? No que nós falamos hoje sobre empreendedorismo, negócios, né? Tomadas de decisões, liderança. Então isso para nós é algo muito importante. Hoje nós trazemos os nossos clientes e amigos, né? Pessoas que têm a mesma mentalidade, têm uma visão parecida e compartilham no mesmo propósito, para estar trazendo aqui um pouquinho mais sobre a história, contando um pouquinho mais sobre essa história. E para nós hoje é um prazer receber o senhor aqui, não somente o Doacir empresário, mas também jornalista, né? Temos aí um know-how, temos aí um currículo muito extenso, que eu não vou nem começar a falar aqui, né? Mas que para nós é uma honra, um prazer receber o senhor aqui. Então seja muito bem-vindo, seu Doacir. Você que está assistindo agora esse podcast, já procura aí no Instagram Doacir Balbinotti, já começa a seguir seu Doacir para você conhecer ainda mais a história dele. Seu Doacir também tem uma biografia, né? Que tem aí já diversos exemplares já espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do seu Doacir. Já quero começar aqui, seu Doacir, fazendo algumas perguntas aí pro senhor, tá? E isso fica bem à vontade em responder, eu tenho certeza que tem bastante coisas a compartilhar. Mas o que a gente aqui hoje separou como perguntas específicas para a gente poder explorar cada vez mais aí a sua história, esse primeiro dia. A gente quer entender, assim, o que despertou o seu Doacir hoje no senhor. Hoje não, né? Há muito tempo no senhor. Essa vontade, esse espírito empreendedor, né? O que o senhor tinha na mentalidade lá atrás, lá no começo, quando o senhor pensou em empreender? Bom, é muito difícil explicar esse tipo de coisa, porque para mim o empreendedorismo é uma coisa natural. Para mim veio natural, né? E eu, desde criança, sonhei em ter alguma coisa. Aí eu me especializei em mecânica. E aí foi ele, que você falou, eu pulei muito de galho em galho. Eu sou mecânico de formação, passei para a área de jornalismo, empreendedor na área de jornalismo. Inclusive nós tivemos o primeiro jornal diário de Santa Catarina aqui de Chapecó. Nós somos os primeiros, enfim, nós montamos esse primeiro jornal. E aí eu adquiri com a experiência e tudo, aí eu me formei em jornalismo, técnico e jornalista na época, né? E aí eu segui meus negócios, minha empresa, equipamentos de máquinas. E aí, depois, já há 20 e poucos anos atrás, partimos também para a área do meio ambiente, na área de recuperação de resíduos, na área do meio ambiente. E hoje estamos aí. Então o empreendedorismo, para mim, é uma coisa natural, e hoje se tornou uma coisa até que, para falar bem a verdade, é até complicado, porque quando você tem muitos negócios, os negócios vêm e eles fluem, eles vêm, um vai puxando o outro e assim vai indo. Por isso que hoje a gente estamos assim num nível
bem até meio complicado, porque a gente tem que tomar muita cautela com a abertura de grandes empresas, com a abertura de negócios, porque são muitos negócios que a gente tem lá fora, né? Então é isso, e fazem agora 20 e poucos anos que a Servioeste começou. Então essa era uma intenção de criar uma rede de empresa que pudesse fazer o bem para a sociedade, fazer alguma coisa para a sociedade. E aí eu comecei a me especializar, eu estava estudando Direito na época em Bagé, junto com alguns colegas, e vinha esse assunto do meio ambiente, e eu fiquei uma época, uns 60 dias na Europa, e aí eu fiquei meio que espionando, digamos, o que fazer nessa área. E aí eu voltei para o Brasil com essa ideia, e daí montamos a Servioeste, e hoje ela está aí no mercado. Hoje, sem dúvida nenhuma, a Servioeste é a maior empresa do Brasil no ramo de tratamento de resíduos de saúde. Coleta, transporte e tratamento de resíduos de saúde. Somos líder nacional e temos muito bem no mercado externo, também temos de conhecimento. Muito bom, muito bom. Agora, pegando toda essa história que o senhor comentou também, uma pergunta assim, que acredito que seja uma curiosidade muito importante para quem empreende hoje, né? O que depois de tanto tempo, desde a primeira vez que o senhor começou a empreender, que você começou a gerenciar o seu próprio negócio, o seu primeiro negócio, depois de todo esse tempo, o que lhe motiva a continuar empreendendo, né? Hoje a gente vê muitos empresários, né, que eles estão empreendendo há anos e depois eles passam o cajado, né, adiante, eles passam essa missão para outra pessoa e eles ficam apenas em um ponto mais estratégico e assim por diante, mas a gente vê que o senhor tem esse desejo no olhar, né? O desejo de empreender, a vontade de fazer negócio. O que motiva o senhor a isso? Bom, motivo para isso, existe um monte de motivos, né? Primeiro, porque nós temos uma equipe altamente especializada no departamento, no setor, naquilo que nós fizemos. E quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente procura fazer bem feito, né? Então a Servioeste hoje, vamos falar da Servioeste, a Servioeste é uma empresa preparadíssima para esse assunto. Nós abrimos uma unidade, nós chegamos a ter o ano passado, retrasado, nós abrimos compramos 4 empresas, 5, 6 às vezes um ano, né? E aí a nossa equipe está altamente preparada para isso e nós temos esse conhecimento, então nós conhecemos profundamente o assunto, que é tratamento de resíduos de saúde. Eu estou falando de saúde porque é isso que a gente é especialista mesmo, né? A gente faz outros tipos de coleta também, a gente faz coleta de resíduos comuns, faz resíduo industrial em algum lugar no Brasil, resíduos comuns no Rio de Janeiro, a gente faz bastante lá no Rio de Janeiro, né? Mas é uma coisa que nós temos realmente muito conhecimento, então não se tem muita dificuldade. Nessa viagem que eu fiz agora recente, eu andei estudando um pouco o mercado, nos Emirados Árabes, por exemplo, lá em Dubai, que é a cidade mais desenvolvida, Dubai e Abu Dhabi, eles perdem longe por nós, muito longe, desde a legislação dele na área de resíduos de saúde e da maneira que eles fazem com os resíduos de saúde. Se nós, Servioeste, hoje entrasse lá, por exemplo, nós entraria de líder já lá mesmo em Dubai, né? Então o conhecimento que nós temos, a gente estuda bastante isso e eu viajo bastante para conhecer isso também, eu aproveito o new útil ao agradável, né? Então tudo é conhecimento. O que é feito em outros países mais desenvolvidos que o Brasil, bem mais desenvolvido, eles não fazem nada melhor que nós na área de resíduos de tratamento, na área de resíduos de saúde, tratamento de resíduos de saúde. Então não tem Europa, não tem ninguém que faça milagre. O que nós fizemos hoje, o conhecimento da nossa equipe, nós não temos medo de ninguém. Nós estamos preparadíssimos para isso, né? Por isso que é bom a gente seguir essa lei de empreendedorismo, que me empolga um pouco, é por isso, porque a minha equipe, eu tenho bastante jovens dentro da empresa, né? Eu tenho meus netos que trabalham no grupo já, estão vindo, né? Então, isso é gostoso porque eles pegaram um jeito e eles gostam, então vamos investindo, né? Para nós não é mais nem tão importante com o investimento de abrir novas empresas, coisas assim, mas para eles é importante, né? Muito bom, muito bom. Realmente, tem uma frase aí que tá bombando no Instagram, Seduacir. Instagram, Facebook, o pessoal tá publicando bastante, que é assim, você começa
e depois melhora, né? Então, você vê essa... começa de um jeito e depois melhora, né? Você vê que hoje a Servoeste, enfim, quando a gente fala de Doacir Bobinotti, a gente fala muito mais do que a Servoeste, né? Mas hoje a Servoeste é esse carro-chefe, né? De todas as outras coisas, né? Então, vê que a Servoeste já chegou num nível a ponto de ser um destaque não somente nacional, mas a nível internacional, a gente vê que, de fato, uma boa liderança e uma boa equipe faz totalmente sentido para isso, né? Então, bacana, legal. Seu Doacir, desafios e aprendizado. Vamos falar sobre isso agora, tá? Assim, qual foi o maior desafio da sua carreira até aqui, tá? E como que o senhor lidou com esses desafios ou com esse desafio, assim como o senhor visualiza em toda a sua carreira, que eu acredito que não foi poucos desafios, né? Foram muitos. Mas como que o senhor lidou, assim, com os principais desafios de toda a sua carreira, do começo dela até hoje? Eu hoje eu me considero um cara preparado para o mundo. Então, se vem os problemas, a gente sabe que tem que resolver. Nada que não se consiga resolver. Problemas a gente tem muitos desafios, nem tanto, né? Mas problemas são muitos. Agora, os desafios é uma coisa natural. Para mim, uma coisa natural. Se eu sei que eu vou enfrentar uma coisa, eu sei que é um desafio. E se é desafio, é bem complicado. Então, eu já enfrentei vários desafios. Quando tu começa uma empresa, quando você está com uma empresa de porte médio para passar para uma empresa grande, aí já é um desafio terrível, né? Aí, quando você tem uma sociedade, você começa, daqui a pouco, ou vende ou compra, ou você compra uma sociedade, por exemplo, também é um outro desafio, porque geralmente se faz dívida, né? E aí é cumprir com os compromissos, coisas assim. Então são vários desafios. E no grupo Servoeste, hoje mesmo, nós temos um desafio por dia. É um por dia resolver problemas. São tantos problemas que se tem que... São desafios, problemas mesmo não são, né? São coisas do dia a dia, que por isso que traz a Servoeste hoje como a líder no ramo de negócio, porque nós se preocupamos mesmo com o assunto. Então nós corremos atrás de tecnologia, nós procuramos inovação, nós procuramos acompanhar a atualidade, nós procuramos entrar na era moderna, na era da geração digital, na era de transição, né, a transição do mundo, que o mundo recentemente virou de cabeça para baixo, então é uma confusão danada, e é isso. Então a gente procura se atualizar sempre, todo dia nós temos novidade. Você sabe que no grupo, por exemplo, nós estamos sempre procurando atualizar a formação de líderes, né, atualizar a equipe, formar equipes para se preparar para isso, porque se nós tivesse hoje mais 50 gestores prontos para gerir um grupo, uma empresa, teria o que fazer no mundo. Então, no nosso negócio sempre tem um desafio, criar coisas novas, mas a tecnologia digital que está vindo aí está sendo o maior desafio, digamos, do povo todo, entrar nessa geração, entender essa geração e se adaptar ao novo mundo. Que é o que nós vamos fazer, se adaptar ao novo mundo. É um período de transição que é bem complicado, mas eu, modéstia à parte, como eu viajo bastante e eu procuro me atualizar, eu sei disso. Eu vivo a geração passada e a geração moderna também. É isso aí. Que bacana. Um dia o senhor comentou comigo, inclusive, a gente tava na sua sala lá, e o senhor falou assim, ó, traz problema que eu tô aqui pra resolver. Traz problema que eu tô aqui pra resolver, né? A gente vê assim essa disposição, né, que muitos empresários hoje não têm. Essa é uma pergunta que eu fiz, inclusive, aqui pro senhor para desvendar isso, né? Geralmente, quando alguém vai abrir uma empresa, ela pensa que é apenas um investimento, né, e um curto prazo para você ter retorno, né? E muitas vezes uma empresa, ela não é isso. A mentalidade, ela não acontece na prática isso, né? Você precisa perseverar, você precisa entender que o desafio é uma oportunidade também para melhoria, né, para construção, para desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Isso é uma coisa que a gente vê bastante no senhor, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, né, essa vontade, não, traz o problema que eu resolvo. Isso é uma coisa bacana. Seu Doacir, de todas as tomadas de decisões que o senhor tomou até hoje, tem alguma delas que o senhor viu, assim, que ela fez total sentido para mudar toda a trajetória da sua vida? Todas as decisões que o senhor tomou, assim, eu lembro que um dia a gente conversava e o senhor falou para mim, assim, que lá no começo, o senhor teve alguns momentos que o senhor teve até que pedir, né, ajuda de pessoas, né? O senhor passou por dificuldades lá no começo, né? E eu lembro que o senhor falou algumas tomadas de decisões que fizeram com que
tudo acontecesse depois, né? Aquela perseverança. O que o senhor vê hoje no meio de tudo isso? E qual que foi a principal decisão que o senhor tomou na sua vida que fez com que mudasse totalmente a sua trajetória? Foram vários desafios, várias decisões difíceis de tomar e que me levou a também me organizar nesse sentido. Eu procuro me organizar. Se eu tenho um problema, eu procuro me organizar para resolver esse problema. E foram muitos problemas que a gente teve no passado. Nós começamos lá do nada e a minha família, nós somos uma geração de família muito pobre. Na verdade, a gente teve muito sofrimento, desde o começo, cada dia, como eu digo, cada dia um desafio. Agora, o que fez a diferença foi algumas decisões que a gente resolveu, ampliar, arrojar o arrojo no negócio. Por exemplo, o caso do Servioeste é e outras coisas também, mas o caso do Servioeste específico foi um arrojo nosso, que nós começamos do nada, que um negócio novo, que ninguém sabia como funcionava, ninguém fazia nada, ninguém tinha ideia de como ser, né? E aí nós encaramos isso com muita garra, com muita vontade, com muito preparo para isso, e nós vamos se organizando, tanto que as empresas que tem aí hoje no ramo de resíduos de saúde, de tratamento de resíduos de saúde, eles eram todos, a maioria deles foram clientes nossos. E a gente foi ensinando, nós criamos um projeto piloto em Chapecó, na época com o pessoal, com o acompanhamento da Universidade Federal de Porto Alegre, e mais umas equipes técnicas, e criamos um projeto piloto, e o projeto piloto se torna público. Então o projeto piloto se tornou público, aí o pessoal de Porto Alegre, o pessoal de Curitiba, e, enfim, dessa região, eles pegaram os detalhes que eles já tinham, a dificuldade lá, que todo mundo sabia que já tinha que fazer, porque a lei estava aí e tinha que ser cumprida. Só não era cumprida porque não tinha quem fazia, mas a partir do momento que era uma alguém que fizesse, aí eles seriam um negócio andando, né? Aí todo mundo entrava no projeto piloto nosso, Servioeste, que foram lá atrás, há 20 e poucos anos, né? E copiaram os detalhes técnicos que ele já era, a maioria era um cliente nosso, porque nós já começamos a funcionar há 2 anos antes que eles, né? Nesse período, enquanto eles não documentaram as empresas deles, eles eram clientes nossos, né? Daí eles entraram lá no projeto piloto e se basearam nos detalhes técnicos, porque aí tem que apresentar todos os detalhes, enfim, pegaram e daí todo mundo documentou as empresas para se habilitar para tratamento de resíduos de saúde. Olha só. Então, ali foi uma batalha difícil, mas nunca que fosse assim, vamos desistir, vamos entregar os pontos, não, vamos só pra frente. Que diz o cara pra trás nem pra dar impulso. Só pra frente. E olha que agora tem um foguete que dá ré, né? Não dá mais de falar isso, não. Verdade, tá certo. Seu Doacir, liderança e gestão pessoal, tá? Mais um assunto importantíssimo aqui também. Como que o senhor define hoje o seu estilo de liderança? Né, a gente vê aí um império construído, né? Mas tudo isso foi fruto de um posicionamento do senhor também, né? Posicionamento como empresário, como liderança, e a gente vê que os maiores empresários que existem hoje na história da humanidade, né? Eles não são iguais, né? Eles têm algo, cada um deles uma especiaria, uma diferente da outra, e a gente quer saber hoje, assim, como que o senhor define hoje o seu estilo de liderança em relação a tudo que o senhor construiu até aqui? Muito bem, falou bem certo. Nenhum empresário é igual ao outro, né? Exatamente. Um é melhor, outro um pouco mais ruim, outro um pouco melhor, mas enfim, o meu estilo, eu sou muito simples. Eu sou simples, que nem diz aquele ditado, que nem grosso que nem dedo destroncado. Então eu tenho que decidir, eu me preparo em alguns momentos, também não é bem assim, né? Tem coisas grandes que para decidir eu não decido mais, não decido sozinho. Mas eu planejo e busco pessoas. Eu busco pessoas para me assessorar. Coisas assim, coisinhas pequenas do dia a dia eu resolvo, né? E eu sou bem assim, rápido no raciocínio, então eu decido rápido nas coisas. Mas quando envolve uma coisa mais grande, eu envolvo um monte de gente. Envolvo a minha equipe técnica, sempre está envolvido comigo minha equipe técnica. Nós já temos um conselho também que nos ajuda muito, né? E então a gente se baseia nisso, mas em cima de decisões, quando eu tenho que tomar, eu tenho que dar a decisão. A cartada final é minha, né? A palavra final é minha, mas eu ouço o pessoal. Eu vou ouvir o pessoal técnico da engenharia técnica, departamentos comercial, departamento administrativo, financeiro, quando envolve dinheiro, que sempre envolve bastante dinheiro, né? Então é desse jeito que eu gosto de administrar, né? Com
assessores. Eu não sei trabalhar sozinho, a verdade é isso. Legal, resumindo, uma simplicidade, né, como o senhor falou, e uma boa equipe, né? É isso aí. Boa equipe já define aí as principais decisões. Sem boa equipe você não tem sucesso hoje. Legal, e o que o senhor me diz hoje sobre construção de uma equipe forte? O que para o senhor é um princípio de uma tomada de decisão para o senhor construir uma equipe forte? Bom, hoje nós temos alguns problemas sérios para construir equipe forte. Primeiro, nossos alunos não saem da universidade prontos. Então hoje é uma crise que o Brasil tem, uma crise muito séria na área de educação. Nós não temos profissionais que saem prontos da faculdade. Então é formar eles. E nós estamos inclusive com algum projeto até de montar a nossa aula, a nossa escola de formação de técnicos dentro da própria empresa. Eu quero ver se esse ano, você tem conhecimento já um pouco disso daí, né? Eu quero ver se esse ano nós vamos conseguir pôr em prática isso aí para poder formar líderes. Porque a grande dificuldade que se tem hoje é a formação de líderes. É ter líderes que aguentem o tirão, que aguentem a pressão, né? Que se preocupem com o que vai fazer, para procurar sempre fazer o melhor, né? Então hoje é terrível. Nessa geração, nessa mudança de novo, né? Essa mudança é um pouco complicada, porque nós temos um problema. Falta de formação técnica nas escolas, faculdade e tudo, né? E aí essa geração, nesse período, essa geração nova que não tem muito compromisso não tem muita responsabilidade com os compromissos, né? Então esse é um desafio sempre permanente. Muito bom. E assim, quando o senhor vai fazer a contratação de alguém, por exemplo, né? Qual que são os princípios básicos, assim, que o senhor visualiza? O senhor olhou pro cara, olhou pra pessoa e disse, não, esse daí eu quero na minha equipe, ou o senhor olhou pra pessoa e disse, não, esse daí eu não quero na minha equipe? Bom, eu tenho assim uma certa facilidade para decidir, mas mesmo assim nós procuramos ser um psicólogo no grupo, tem um departamento de pessoas. E aí a gente vai pegar o currículo, vai analisar o histórico do cara e tudo, né? E se a pessoa for duvidosa, aí a gente tem que tomar a decisão, vai ou não vai, né? Mas acontece que às vezes pega um currículo maravilhoso, só que tu vai pôr em prática, não é bem a mesma coisa que diz o papel. Então o papel é uma coisa e a realidade é outra. Mas a gente procura não cometer muitos erros, mas mesmo assim dá uma rotatividade muito grande de funcionários nas nossas empresas, principalmente no ramo da Servioeste, né? Isso é muito ruim, porque isso é triste. Quando tu ensina uma pessoa, quando a pessoa tá indo bem, daqui a pouquinho, por meio dos reais, ela vai embora e vai seguir outros caminhos dela. Então isso é uma dificuldade permanente que se tem, mas faz parte de uma era, faz parte de um momento que nós estamos vivendo, que o Brasil vai demorar ainda um pouquinho para entrar na linha, para ter esse tipo de formação. Eu já tenho falado pro pessoal que eu estou fazendo uma parceria com o Elon Musk. Boa. Contratar homens dele. A hora que ele tiver homens para vender, nós vamos contratar uns quantos dele aí. E agora a gente vai entrar nesse assunto. Vamos falar sobre isso, porque o próximo assunto agora é inovação e futuro, né? Como que o senhor enxerga hoje o futuro do empreendedorismo no Brasil? Né, com toda a sua visão hoje de mercado atual, a sua experiência também, você deixou como empresário, e o senhor fala sobre isso, sobre a questão dessa tomada de decisões, né? Sim. Que a contratar alguém, ele não é uma decisão rápida, né? Mas é uma decisão que vem seguindo alguns pilares, vem passando por um filtro antes, né? E mesmo assim, muitas vezes, ainda acaba tendo algumas situações que são necessárias tirar a pessoa do negócio, tirar a pessoa daquele lugar. Mas como que o senhor visualiza o futuro do empreendedorismo no Brasil, ressaltando que um dia nós conversamos, né? Eu lembro que o senhor comentou comigo, o senhor falou que um dos principais desafios para quem empreende hoje também é a política, né? Também é a política, ou também são as administrações públicas, né? Isso muitas vezes se torna um desafio. Mas como que o senhor visualiza hoje tudo isso para o futuro do Brasil? Bom, tirando a administração pública, porque nós estamos no Brasil, ó. O Brasil hoje é um peso. O Brasil é um país terrivelmente ruim para quem quer ser sério, para quem quer ser honesto, para quem pensa no bem da sociedade. É um país bem complicado. O sistema brasileiro hoje, o sistema do Brasil é terrível. Então,
Tirando isso, além disso, vem a mudança de gerações, né? Dessa nova geração, da geração agora da geração digital, né? Dessa transição desses jovens que tá vindo aí, que são diferentes do que a gente, que pensa diferente, eles são diferentes, eles não têm o mesmo raciocínio, eles não têm a mesma rapidez e também não têm a mesma persistência que nós, os mais antigos, estamos tendo, né? Então, nós vamos ter dificuldade no ramo de empreendedorismo. Ainda bem que, paralelamente a tudo isso, nós temos a tecnologia que vem desenvolvendo forte e eu creio que com poucos anos vão substituir muito a mão de obra humana, né? Então a esperança também é isso, substituir a mão de obra humana para equipamentos, para onde se tem mais dificuldade entrar os equipamentos, pessoas, robôs, enfim, esse tipo de coisa. Sabe que eu também sou professor, né? E eu costumo dizer lá na faculdade onde eu sou professor lá, digo assim que é muito fácil você formar um técnico hoje, você formar um aluno, enfim, independente da categoria que ele tiver, é muito fácil você formar. O difícil é essa pessoa que pegou todo esse conteúdo que aprendeu, ele se destacar no mercado, né? Que geralmente a pessoa sai formada, né? Pronta para inovação, pronta para novos desafios, mas quando ele pega a prática, né? Ele acaba regredindo, né? A gente vê hoje advogados, por exemplo, que estão atuando muitas vezes em outros ramos que não tem nada a ver com o direito, né? Porque eles decidiram que o direito não é a área deles, né? Mas eu sempre me pergunto, poxa, eles ficaram quantos anos estudando para então decidir que essa não é a área deles, né? E eu vejo que o futuro, se o senhor concorda comigo, eu não sei, ele vai exigir que essas pessoas, elas também persistam, né? As pessoas que estão no mercado hoje não somente se atualizem tecnologicamente, mas elas também consigam persistir diante dos desafios que vão vir, né? Sem dúvida, as pessoas têm que persistir, tem que se fixar e tem que continuar estudando, né? A pessoa, para ter sucesso, tem que continuar estudando e assim, dentro de manter essa mudança de mundo agora, ela tem que se manter atualizado realmente, e nós como empresário, nós vamos sofrer um pouquinho nessa área, porque as pessoas não são tanto. Eu costumo até dizer que, baseado nisso que você está falando agora, tipo, por exemplo, você vê, eu fiz alguns desafios para as pessoas me apontem um grande criador desse sistema de software, esse tipo de coisa, tipo esse pessoal que venderam por milhões, inclusive aqui no Chapecó, coisa assim, um grande menino desse que cria os softwares, eles criam o sistema para pôr ele em prática. Eles não põem em prática. Eles não conseguem pôr em prática. Eles criam, eles fazem aquele sistema maravilhoso, mas pôr em prática eles não conseguem, porque a geração deles é sem responsabilidade, sem compromisso com compromisso com horário, com responsabilidade. Por exemplo, resolve 2 horas de manhã, o menino resolve, vou criar um sistema, vai lá e trabalha sozinho, tá fácil. Agora põe em prática, não tem ninguém desses grandes criadores, desse pessoal ali, desse sistema todos, vou falar o nome, né, porque eu não lembro se... Mas para ver se eles executam. Eles criam um sistema e não conseguem executar. Então essa é a mudança da geração que estamos vivendo aí, né? Então o empresário esperto compra e põe em prática e faz sucesso. Agora eles fazem sucesso quando eles criam o programa e vendem. Aí eles fazem sucesso com o dinheiro. Agora com o sistema deles eles não conseguem pôr em prática. Do meu ponto de vista, isso é o que está acontecendo forte hoje também. As startups, né? Startup, no caso, exatamente. Começam, vendem, né? E depois mas não se mantêm no mercado, né? Exatamente. E há bastante assim pessoas, empresários também que falam sobre essa febre, né, que foi das startups, né? Sim. Então se tornou uma febre, uma grande onda, né, mas que devido realmente a perfil comportamental, muitas vezes do empresário, da pessoa que criou, desenvolveu ali, foi uma coisa que na prática não conseguiu ter êxito, né? É verdade. E seu Doacir, agora entra nessa pergunta aí mesmo, porque o que faz hoje é um interesse meu, eu falei pro senhor antes do nosso podcast, era uma pergunta que eu queria fazer, mas assim, como que o senhor hoje, com todas as demandas que o senhor tem diariamente, com todas as tarefas, né, com família, com negócios, como que o senhor faz hoje para se manter atualizado e se adaptar às mudanças atuais do mercado? Essa é uma pergunta complicada. Eu acho que vou pedir ajuda dos universitários. Não, eu acho que é bem difícil, sim, mas também não é. Tu tem que se atualizar, obrigatoriamente é obrigado a se atualizar. Hoje, jornais, televisão, tá no celular, o TikTok, o Instagram, o Facebook, enfim, tudo isso e viagem.
Viagem. Eu procuro andar no mundo, eu procuro viajar. Por isso eu sempre digo, eu sou um cara do mundo. Não é porque eu vivo em Chapecó, eu moro em Chapecó, escolhi a minha cidade de morar em Chapecó, já que eu nasci aqui, andei por aí pelo mundo, mas eu decidi morar agora, no final da minha fase dos negócios, eu me estabeleci fixo em Chapecó, porque eu já andei, decidido morar em Balneário Camboriú, vou morar no Rio de Janeiro, eu poderia fazer isso, mas eu decidi ficar em Chapecó. Então eu acho que essa é a fase que nós temos que se adaptar e seguir esse mundo, né? É, isso aí, bacana. Que bom, porque um dia o senhor, inclusive, a gente estava na sala conversando e o senhor fez uma... Eu lembro que aquele dia eu voltei para casa pensando no que o senhor tinha pedido, né? Foi uma coisa bacana. O senhor falou assim, a gente tentou trazer tantas possibilidades de resolver uma situação e o senhor trouxe pra nós, tá, mas vocês já foram buscar Starlink, por exemplo? Quando o senhor trouxe isso pra mim, eu pensei assim, meu Deus. A gente tentou pensar em tudo, menos nisso, né? Então, isso foi uma coisa bacana e uma coisa que traz uma referência pra nós, até pra gente, como empresários, estamos começando hoje, né? Eu tô começando hoje, certo, né? Mas assim, isso traz pra nós assim, um peso de responsabilidade. Poxa, como é que eu vou fazer para continuar a fazer o mesmo que a geração, né? No seu Doacir, enfim, das pessoas que construíram tantas coisas hoje, que a gente possa honrar essa geração que começou tudo isso, né? Que bom que você tem essa visão, mas o conselho que eu dou, viagem. Não quer dizer que você tem que pegar um avião e viajar. Viaje pelo mundo é a internet, né? Hoje tu viaja o mundo, você conhece o mundo de casa, né? Se quiser, né? Mas sempre que puder viajar é conhecimento. Mas quando não viaja fisicamente, viaje com a cabeça. Muito bom. É o que eu procuro muito fazer, eu tô na internet direto, quando eu tenho dúvida. Hoje o mundo te informa tudo, tu procurou, é só você procurar o que tu quer. Muito bom. Tu não precisa sair de casa. Tu tem um problema, procura a solução e tu procura o que você quer ter no mundo, tem no mundo digital hoje, né? Na palma da mão. Na palma da mão. Então, além disso, eu viajo muito. Eu considero que as minhas viagens, eu faço no mínimo mais 5, 6 viagens por ano no exterior, né? E isso é tudo conhecimento pra mim. Às vezes eu digo, vou tirar férias, que nem essa viagem que nós fizemos pelos Emirados, né? Eu vou tirar férias, mas que férias? Você não consegue tirar férias. Além de tu ter teus negócios aqui que tá andando também, a gente tem uma mania de ser curioso e tá olhando e tá se atualizando, vendo como o mundo de lá vive, como é que é o sistema deles, se é melhor que o nosso, é pior que o nosso, né? O que eles fazem diferente que a gente, né? O que se adapta no Brasil, o que não se adapta no Brasil, por que não tem no Brasil, por que nos outros países tem e no Brasil não tem? A única coisa que nós temos que se ver que no Brasil não tem é jeito para endireitar o sistema político. Vai demorar muito tempo, nós não vamos conseguir, né? Mas o resto tem tudo de bom no Brasil. O Brasil é um país muito bom para se viver, para ter amizade. O único sistema de ruim é o sistema político. Isso é terrivelmente ruim. Nós temos hoje 80% eu digo 80% mais do nosso mundo brasileiro. O Brasil está contaminado, que é a política, que é a desgraça do Brasil. Se não, seria um país maravilhoso se fosse um país sério, que nem nos outros países lá fora tem, que nem nos Emirados Árabes, enfim, um monte de países lá fora que tem seriedade, transparência, jogo limpo. Aqui no Brasil é um jogo de sujeira, é um jogo muito ruim, e é o sistema, entra político, entra um, entra o outro, sai outro, e o sistema é contaminado. 80%, para mudar os 80% da população do povo que está contaminado, não é fácil. Então o Brasil é bom, tem um lado político que é muito ruim. Hoje, vendo a visão do senhor hoje do mercado, e podendo entender, assim, eu tô falando hoje, o senhor, eu tenho 33 anos, né? Eu me considero jovem ainda, então, como jovem hoje, empreendedor dentro da cidade de Chapecó, poder ver uma mentalidade, ver um posicionamento, uma opinião de alguém que já tem uma história, de alguém que já construiu bastante e tem bons resultados, é importante. É diferente de você ouvir alguém que tá começando hoje, né? Ouvir um conselho de alguém. Eu prefiro mais ainda ouvir alguém que já tem, né, uma propriedade para falar do que muitas vezes aquele que ainda não tem. Então isso para nós é importante, principalmente para os jovens que vão assistir isso aqui depois, tá? Eu acredito que isso é uma coisa muito bacana. Mas assim, vamos lá. Próxima pergunta sobre propósito e legado, tá? Existe aí algum princípio que guia o senhor nas suas decisões empresariais para as próximas gerações? Como que o senhor visualiza hoje? Por exemplo, como que o senhor gostaria que a sua trajetória fosse lembrada? Bom, primeiro,
sobre o que tu falou antes, eu fico feliz vendo um jovem com 20 e poucos anos ter um certo arrojo no empreendedorismo, que é você, de verdade. Sabe que eu já falei outras vezes isso daí, né? Eu até cito como exemplo, porque você é bem menino ainda, né? E é um empreendedor nato, isso é muito bom, né? O conselho que eu digo, o que eu prego para o futuro é transparência. Transparência transparência número 1. Você com transparência já diz tudo, você já tem que ser honesto. Você teria que ter uma educação melhor, nós temos que ter problema de educação também, nosso povo aqui tem problema de educação. É transparência, educação, honestidade, tudo isso é que é mais importante. E cada um tem suas ambições. Eu não vou dizer, se o cara não tem vontade, tem gente que se satisfaz ganhando salário mínimo que tá feliz da vida, tem outros que quer 10, outros que quer 100, outros que quer 1.000.000, né? Então cada um com suas ambições. Mas o mundo tá ele todo para criar coisas, para fazer, tem muitas oportunidades de negócio, muito. Principalmente nós na América Latina aqui. Então, os países da América Latina tem tudo para se fazer ainda, dá para se dizer, né? E se for entrar pro ramo do meio ambiente, então eles falam, né? A saúde e o meio ambiente é o que vai ter sempre. Não tem, mas ninguém mais vai ficar doente. Não existe, cada vez vai ficar, tem gente mais doente, né? Mas não, será que o cara vai produzir lixo? Vai produzir cada vez mais, né? Mas será que a legislação vai continuar sendo boa ou ruim? Como é que vai ser? Tem que ser boa, porque senão o meio ambiente acaba com o povo mesmo, né? Então ela tem que ser, então... Tem muita coisa para se fazer e o jovem que tem vontade, que tem ambição, o problema de uma boa parte da juventude de hoje é que eles não têm ambição nenhuma. Eles só têm algumas vontades malucas, mas não tem muita ambição, então isso é uma dificuldade. Mas quem é ambicioso é bom porque terá sucesso garantido desde que ele tenha aquilo que falei. Transparência principal, o resto vem junto. Muito bom, muito bom. E fica no conselho já, né, para as próximas gerações, né? Era a pergunta que eu ia fazer aqui. Qual que é o conselho que o senhor daria para alguém que está empreendendo, que vai começar a empreender hoje? Eu acho que isso aqui já fica como lição, né? A transparência é uma coisa que o senhor prega e eu sou testemunha disso. Uma coisa que o senhor sempre prega também, inclusive lá dentro da Servless, né? Quando a gente está lá junto com o senhor, tenho o prazer de poder estar lá. E a transparência é algo que o senhor carrega e isso é fiel do senhor, então é muito bom. Então fica um conselho aí para essa próxima geração. E a pergunta agora que não quer calar, seu Doacir, o que significa sucesso para o senhor? Sucesso? Sucesso é estar de bem com a vida, ter sua família, né? E ter os negócios. Os negócios para mim é um trabalho. Eu acho que se ele ajuda você a fazer sucesso, depende de você, né? O sucesso depende do modo de pensar o que é sucesso, o que não é sucesso. Cada um, como eu falei, cada um com suas ambições, né? Então, cada um com o seu sucesso. E não significa muito, eu acho que o sucesso é muito bom, é bom a gente se destacar no mundo, se destacar porque alguma coisa do teu trabalho que você fez, que você conseguiu formar uma equipe, umas pessoas maravilhosas, isso é bom. Eu imagino que o sucesso seja isso, porque eu não sei falar bem a verdade o que é sucesso. É um resultado, né? Que isso é uma coisa importantíssima, né? A gente vê bastante isso no senhor, inclusive. Seu Doacir, para finalizar agora aqui, duas coisas. Primeiro, né? Se o senhor pudesse hoje voltar no tempo, imagina aí comigo, depois de tudo isso que o senhor me contou aqui, pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Doacir, lá do começo da sua carreira, qual que é o conselho que o senhor daria? Meu Deus do céu, esse conselho eu daria: Doacir, seja mais inteligente. Usa, sei lá, 30 anos atrás, tivesse o conhecimento e a experiência que eu tenho hoje, eu teria, digamos assim, tido mais, agora a minha palavra sucesso, teria tido mais sucesso no mundo, né? Porque quando você é jovem, eu na verdade sempre fui pensando de acordo com o que eu tenho. Eu não sonhava muito exagerado, nunca sonhei exagerado, né? Então os conselhos que eu daria pro Doacir lá atrás, que estudasse e se atualizasse lá atrás, porque o mundo vem crescendo, o mundo vem mudando, então a gente vem acompanhando o mundo, né? O que devia fazer. E hoje o que diz o cara, com o conhecimento que a gente tem,
O conhecimento que a gente tem é totalmente diferente do que se eu tivesse esse conhecimento, digamos, há 40 anos atrás, né? Seria bem diferente o mundo. E o nosso mundo seria um pouco diferente, né? Verdade. Bacana, seu Doacir. Eu quero finalizar já aqui, dizer pro senhor que foi um prazer receber o senhor aqui. E também aproveitar esse momento aqui que é bem importante para mim, Doacir, para agradecer o senhor, tá bom? Por causa que, além de o senhor ser uma referência como empresário, além de o senhor ter uma história construída, eu falo pro senhor aqui, olhando pro senhor hoje, que eu sou o Natan que eu sou, muito do que eu sou hoje, porque eu tenho seguido muito exemplo do que o senhor tem me ensinado, né? Nas nossas conversas, seja nos conselhos que o senhor dá. Eu não esqueço que um dia eu tava no workshop que o senhor deu no final do ano ali, o senhor fez no final do ano, o senhor contou um pouquinho da sua história, né? E deu pra ver um outro Doacir, né? Deu pra ver um Doacir muito maior do que a gente imaginava, né? Um Doacir que ele começou, o senhor contou da história do Chevette, né? Do carro, do primeiro carro, né? Então, poxa, deu pra ver, assim, que foi um Doacir que começou assim como nós, né? Simples, humilde, mas que hoje conquistou por causa de muita honestidade, né? Muito trabalho duro, né? Muita vontade de crescer também. Então, o senhor é uma inspiração. Quero deixar isso aqui claro aqui hoje, registrado, inclusive, dizer muito obrigado. Obrigado por acreditar também em mim. Obrigado pelas oportunidades que o senhor dá. E não acredito que não somente pro Natan de estar aqui hoje, né, de todos os negócios que a gente acaba se envolvendo de alguma forma, mas eu acredito que tem centenas e milhares de famílias lá fora, Doacir, que gostariam de estar aqui hoje e agradecer ao senhor. E dizer pro senhor muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, porque o senhor foi pioneiro aí, né, nesse trabalho voltado ao meio ambiente, né? Então, hoje, se tem famílias que se alimentam todo dia, né? Se tem pessoas que voltam para casa e conseguem conquistar o seu carro, a sua casa, conseguem comprar as coisas, dar o melhor para sua família, isso tem fruto do seu Doacir, né? De alguém que perseverou lá atrás e que conseguiu providenciar, conseguiu prover isso para essas pessoas hoje. Então, assim, eu queria agradecer ao senhor, dizer pro senhor que eu oro a Deus todo dia, para que Deus ele abençoe o senhor, para que ele dê saúde, sabedoria, inteligência cada vez mais para suas principais tomadas de decisões, e que se o senhor está aqui, nós também podemos estar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado também pela participação aqui, hoje é um prazer receber. Eu não recebo somente o Doacir da Selva Oeste, mas eu acredito que eu recebo aqui o Doacir do mundo, né? Alguém que é um gigante, talvez aqui em Chapecó, o Chapecó precisaria conhecer mais do Doacir, né? Eu acho que conhece muito pouco do Doacir, né? E precisaria conhecer mais do Doacir, precisaria conhecer mais não somente da Selva Oeste, mas tantos outros negócios que o senhor tem e está por trás, né? E que acontecem com sucesso. Então, quero desejar isso para o senhor aqui do meu coração, dizer muito obrigado, dizer que eu desejo para o senhor sempre sucesso e muita saúde, muita paz e a bênção de Deus na sua vida. Valeu, Natan. Eu agradeço a confiança de vocês e eu agradeço e fico muito feliz por vocês se inspirarem. Se eu puder contribuir com alguma coisa nesse mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, no mundo do meio ambiente, eu fico muito feliz. Mas certamente tem pessoas espalhadas no Brasil todo aí que a gente conseguiu ajudar com alguma coisa para ele se destacar na vida, para ele ser, né, enfim, ter resolvido talvez alguma coisa na vida das pessoas, né? Mas eu fico muito feliz porque como eu falei antes, eu não é o Doacir sozinho. O Doacir sozinho não constrói nada. Eu sempre procuro ter equipe, então o que eu sou hoje, eu sou por causa das equipes que eu tive comigo, por causa das pessoas que trabalharam comigo, tá? E eu espero poder contribuir muito mais no futuro, que vocês, como você também é um parceiro do grupo, né? Que continuemos fazendo sucesso por aí. Essa nossa biografia que a gente tem aí espalhado pelo mundo, a gente pretende ter mais dessas histórias contadas, histórias reais, histórias verdadeiras, histórias que as pessoas se inspiram nisso daí, porque é uma história simples. A maioria que tem história simples não gosta de contar, ou não vai passar para frente, né? Então são histórias sempre que as pessoas acham, meu Deus, mas a dificuldade, o mundo é tão difícil, porque o mundo é tão cruel, porque não sei o que. Não é nada. É sequências da vida e às vezes os medos têm que ser superados, né? Então a biografia que eu lancei no mundo aí, como a minha equipe escreveu, é muito interessante porque ela não tem nada de frescura, digamos, né? Ela é simples, muito simples, as pessoas veem que tudo se consegue com persistência. Acabamos de receber aqui agora, então, a biografia de seu Doacir,
né, que conta a história do seu Doacir do começo até aqui, né? Mas eu fiquei sabendo que tem muita história que também não tá aqui, né, seu Doacir? O senhor ainda vai lançar o segundo, né? Só as ruins que não estão aí. Tá certo. Não, na verdade, quem escolheu não fui eu, foi as meninas, né? Uhum. Elas esqueceram algumas coisas, assim, tem muita coisa que não está aí, porque eu não tive muito tempo de acompanhar elas e auxiliar, porque tem coisas mesmo da vida, na minha história empresarial, que praticamente só eu sei. Mas ninguém na minha família sabe. No começo da minha vida, a gente já investiu. Eu tive muitos negócios na Rondônia. Eu sou bem conhecido em alguns municípios, nós fomos desbravadores do município lá do Espigão do Oeste. Nós tivemos negócios em Itaituba, no Pará. Nós tivemos áreas grandes, desmatou, a gente abriu estradas por lá, enfim. E também no Mato Grosso. A gente investiu muito há uns anos lá, eu tive muita participação lá, mas eu sou meio... O pessoal não sabe daqui, eu sou meio desbravador. Lá na região de Itaituba, por exemplo, esses dias um parceiro daqui, tem um amigo dele lá, e ele foi visitar o cara e disse, olha, eu tenho um sócio lá em Chapecó. O cara diz, ué, quem é teu sócio? Diz, é o Doacir Babinotto, conhece? Conheço, eu sou parceiro dele, peço serviço pra nós. Aí eu peço serviço pra ele, né? Daí ele veio e falou pra mim essa história, não é, na verdade não é mais sócio, é que a gente tinha algumas coisas junto e ficou pra ele lá, e a minha parte a gente se desfez e coisa assim, né? Então tem muita coisa que não está aqui. E na próxima a gente vai procurar ser mais perfeito, colocar tudo o que aconteceu, né? Que é muita coisa, não é muita coisa que ficou para trás, né? Mas tem muita coisa que realmente ninguém foi contar essas histórias, né? E o nosso futuro, já depois que sai essa biografia, tem muita coisa boa que nós já fizemos, né? É verdade. Então vale a pena colocar no papel e deixar pro mundo no futuro, né? O mundo do futuro. Olha só, o empresário que transformou uma pequena empresa catarinense numa gigante brasileira. Biografia aqui do seu Doacir Babinotto. Babinotto, eu vou deixar, seu Doacir, se o senhor permitir, então, aqui na Meat Store, para todos que assistirem depois esse podcast, né? Assistirem, enfim, o que nós vamos transmitir ali. Eles podem vir buscar aqui, seu Doacir? Pode vir buscar aqui. Inclusive, essa biografia, ela tem a sua assinatura, né? Todas elas. Então já tá assinada, já tá aqui destacada. Um presente especial aí do seu Doacir. Tenho certeza, eu já li, tá? E é uma das coisas que me inspirou, a história do começo até aqui. Tenho certeza que vai inspirar você, que também ter um exemplar desse aqui na sua casa. Então já fica aí a dica pra você. Passa aqui na Meet, retira a sua biografia. Não tem custo nenhum, né, senhor? Nenhum, custo nenhum. Isso é um presente aí que pode ser um divisor de águas na sua vida, você que assistir, você que lê essa trajetória aqui. É isso aí, seu Doacir. É isso aí, eu recebo, só para concluir, eu recebo muitas vezes, muitas vezes, de madrugada ou de noite, eu recebo foto de uma pessoa que eu conversei algumas vezes na vida, e ele tira a foto que tá lendo a biografia e manda um print para mim. Então é muito interessante, jovens principalmente, pessoas que têm muita dificuldade, então eles se espelham muito. Então é interessante que o jovem, essa geração que quer ser empreendedor, leia isso daqui, não perde muito tempo, é umas 2, 3 horas, já passou da biografia, vai ver que não tem dificuldade na vida, não. Verdade, é isso aí. Doacir, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado de coração pelo tempo do senhor, que eu sei que é um tempo curto, né? Não é muito um tempo, é um tempo que é bem disputado, mas que bom que o senhor vem aqui. Hoje a gente está inaugurando o primeiro podcast da Meet com o senhor também me ajudou a inaugurar o primeiro Coffee Business, que hoje está sendo um sucesso aqui. O pessoal pergunta, e aí, quando que o Doacir vai voltar? Tá sendo muito bacana, muito obrigado, tá? Deus abençoe sua vida, seus negócios, enfim, sua família também, e que o senhor precisar, conte sempre com a gente, tá bom? É isso aí, tamo junto aí. Valeu, galera, então, você que tá assistindo, seu Doacir Babinotto hoje junto comigo aqui, nosso primeiro podcast. Não esquece de compartilhar o link aqui do YouTube, do Instagram, Facebook, enfim, para mais pessoas, pra gente alcançar mais pessoas e com essa história linda que é a história do seu Doacir. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Valeu.